Eu sou a Lu Moura, eu sou terapeuta há mais de 20 anos. E eu comecei a minha trajetória profissional numa multinacional, trabalhava na área de marketing e de recursos humanos. E eu questionava muito algumas situações que aconteciam comigo, quando então eu procurei uma terapeuta. Para minha sorte, era uma terapeuta floral e que me inspirou muito. O nome dela era Eliane. A Eliane foi minha primeira terapeuta, foi a primeira pessoa que me indicou os florais. E eu comecei a ver transformações em mim, eu comecei a perceber comportamentos, padrões se dissolvendo, né? Comecei a ter um entendimento das minhas emoções, do que estava acontecendo comigo, e eu achei aquilo tudo maravilhoso, eu achei fantástico, e eu queria que todo mundo, né, fosse na minha terapeuta. Eu sempre digo, né, assim, que eu não sei o que briga mais dentro de mim, se é a personalidade Vervain ou se é em Peixes. E eu queria que todo mundo tivesse acesso àquela possibilidade de autoconhecimento, de cura, de transformação da dor emocional que eu estava tendo. Mas as pessoas não iam, né? Os meus amigos, familiares, as pessoas não iam. Então, eu pensei assim, bom, então eu vou aprender a trabalhar com os florais para poder levar, né, para essas pessoas esse auxílio. E foi assim que eu comecei, né, sem pretensão nenhuma de estar aqui hoje. Era algo assim que eu queria levar para minha família, para as pessoas que eu amava. E eu fiz o primeiro curso e não parei mais. Então, eu fiz a minha formação pelo Bacentre, na Inglaterra. Depois, fiz a formação do Julian Barnard, da Healing Herbs, também da Inglaterra. Hoje, sou uma educadora, né, do programa internacional da Healing Herbs. E nunca mais parei. Segui sempre estudando. Acho que nós, enquanto terapeutas, nós temos um compromisso, né, de estudo, de autoconhecimento, de melhorar nós mesmos para poder ajudar aqueles que nos procuram. Eu sempre digo assim que escolher ser terapeuta, né, é ser um guia. E nós somos os primeiros que temos que iniciar essa jornada evolutiva da alma, e depois servir de inspiração para as pessoas que também querem, né? Poder mostrar para elas que existe um caminho, mostrar para elas que existem possibilidades, mas nós somos os primeiros a trilhar esse caminho, a desbravar esse caminho. E se tu tá aqui comigo, eu tenho certeza que tu tem uma história para nos contar, que tu tem uma história semelhante, que tu também ou está iniciando esse caminho, ou quer iniciar, ou quem sabe, assim como eu, também já faz essa jornada há muito tempo, né? Há muitos anos. E eu quero te falar, então, de um método, de uma ferramenta, que é a leitura do campo emocional, que eu desenvolvi nessa minha trajetória como terapeuta, e principalmente para resolver um problema, né? Um problema que eu tinha, que era a anamnese. Eu tinha duas grandes dificuldades. A primeira era fazer a anamnese, eu ficava muito nervosa. Eu pensava assim, eu digo, meu Deus, são 39 essências, os nomes em inglês, eu não conseguia lembrar. Eu tinha muita dificuldade de entender as virtudes. Na época em que eu estudei, os cursos, eles ainda eram muito limitados, a gente não tinha, assim, tanto acesso à informação, não eram cursos de formação, normalmente eram cursos menores, né? Então, eu realmente tive muita dificuldade no início. A gente também não tinha um modelo para terapia floral, né? O que nós tínhamos mais perto
era a psicologia, o modelo da psicologia. E a gente tentava se encaixar dentro disso. E é claro que não encaixava, é claro que não dava certo, porque eram propostas completamente diferentes, né? Então, assim, eu quero dividir um pouquinho contigo dessas dificuldades que eu tive na minha caminhada, né? E que te apresentar, talvez, assim, um método que vai facilitar, né? Se tu tem dificuldades como eu. E aí, hoje, com 20 anos, eu ainda uso esse método, porque hoje talvez a minha capacidade de anamnese esteja melhor, a minha capacidade de escuta esteja mais desenvolvida pela prática, mas o que acontece? Existem clientes que têm dificuldade de se expressar, têm dificuldade de acessar, né, os seus sentimentos, e com isso, nós como terapeutas, muitas vezes, estamos trabalhando com um problema camuflado. Então, a gente está trabalhando com um problema que não é exatamente aquilo que o cliente precisa ver. E, além disso, ainda tem aqueles que não querem falar, né? Tem os que tem aqueles que têm dificuldade, mas também tem aqueles que não querem falar a respeito. Eles querem um alívio, eles querem uma ajuda, porque se eles nos procuram, né? Se eles estão aqui conosco, é porque eles querem sim, é porque eles precisam de uma ajuda, porém, eles não querem falar de si, eles não querem esse espaço. Então, essa ferramenta, ela também me ajuda nesses casos. E outra situação também que acontecia comigo, que talvez aconteça contigo, quando eu comecei, eu não tinha um local para atender, eu não tinha uma sala, né? Eu não tinha, assim, ainda uma parceria. Então, eu atendo online há muitos anos, assim, né? Só que naquela época a gente não chamava online, a gente chamava à distância, né? Então, eu fazia esse atendimento à distância desde sempre, e dava esse feedback para o cliente, assim, teve uma época que era por carta, né? O que eu vou te ensinar a fazer aqui, teve uma época que eu fiz por carta, depois a gente fiz por e-mail, depois fiz pelo WhatsApp, agora faço por videochamada ou até por áudios de WhatsApp, ou seja, a forma de comunicação com o cliente, ela foi evoluindo, mas a essência do trabalho, ele vem sendo a mesma, né? Nesses 18 anos que eu estou nessa caminhada. Então, vou te pedir de novo que se tu acha que tem alguém que tu conhece, que está precisando de segurança, de confiança, na hora de montar a fórmula floral para o seu cliente, para o seu filho, para os seus amigos, manda o link, compartilha aqui o link do nosso workshop, que eu tenho certeza que vai ser muito útil. Bom, eu gosto muito de falar e ter lâminas como apoio visual, tá? Para que vocês consigam acompanhar melhor o meu raciocínio, desenvolver junto comigo o pensamento, acho que de uma forma cognitiva, no geral, assim, facilita, tá? Então, eu vou te pedir, não sai daí, fica aqui comigo, eu vou compartilhar uma tela para que tu possa me acompanhar, ok? Nós vamos falar de um método, de uma ferramenta que pode ser usado por qualquer pessoa, né? Não precisa ter conhecimento dos florais, não precisa ter conhecimento da radiestesia. É uma metodologia que ela pode ser usada por terapeutas florais para complementar a sua consulta, pode ser usada, por exemplo, por quem é reikiano e quer oferecer no final da consulta um floral, por quem trabalha com Theta Healing. Eu vou dizer para vocês que eu, às vezes, uso a leitura do campo emocional, principalmente a parte das fórmulas, até para os meus clientes de constelação, né? Como consteladora, no final da constelação, eu peço, então, quais são as 6 essências que melhor vão ajudar o meu cliente no próximo passo, né?
no próximo passo depois, a partir daquele cenário, daquilo que ele viu na constelação. Ainda no final do workshop, vou fazer uma demonstração para ti de como funciona esse método, tá? De como a gente trabalha com esse método.